Cara, finalmente o Ichigo libera sua verdadeira Bankai contra o Yorohama, porque mesmo depois de tudo que aconteceu, ele nunca entrou no desespero. Muito pelo contrário, naquele momento ele se lembra de tudo que precisou superar para chegar até ali. Então ele une as suas duas espadas e ergue suas lâminas pro céu. E então ele grita, liberando a sua Bankai. Nesse exato momento, uma explosão gigantesca de Reiatsu toma conta daquele palácio. E quando a energia diminui, a nova Tensa Zangetsu aparece bem nas mãos do Ichigo, muito mais poderosa do que qualquer forma que ele já tinha mostrado. E pela primeira vez parecia que existia uma chance de uma arma derrotar o próprio Rei Quincy. Só que acontece algo completamente absurdo. Antes mesmo do Ichigo conseguir dar o primeiro golpe, a espada simplesmente se parte em duas. E aí o Ichigo simplesmente congela. Ele olha para sua espada sem acreditar no que acabou de acontecer. Aquilo não fazia nenhum sentido. A Bankai tinha acabado de nascer. Era impossível simplesmente se quebrar. Então ele muda seu olhar, se virando novamente pro Yorohama. E ele percebe um detalhe ainda mais assustador. A metade quebrada da Tensa Zangetsu estava bem na mão dele. O Ichigo até tenta entender o que está acontecendo, porque ele tinha visto o Yorohama nem mesmo tinha chegado perto dele. A espada antes também não estava danificada, então como aquilo era possível? E aí o próprio Yorohama responde. Ele admite que aquela Bankai era assustadora demais até mesmo para ele. Foi por isso que ele decidiu simplesmente que ela não poderia existir. Então ele usou seu poder para quebrar ela diretamente no futuro. O Ichigo escuta aquilo e permanece completamente parado. Ele ainda tenta aceitar o fato do que acabou de ouvir. Então o Yorohama apenas sorri e faz mais um aviso. Era melhor o Ichigo não abaixar essa guarda, porque aquela luta ainda estava longe de acabar. Cara, antes mesmo que o Ichigo pudesse fazer qualquer movimento, a sua nova Bankai é quebrada. E tudo piora ainda mais, porque assim que o Ichigo pisca, ele percebe que o chifre da sua transformação já estava nas mãos do Yorohama. E aí, sem demonstrar qualquer esforço, o Rei Quincy lança aquele chifre de volta contra o Ichigo. Rapidamente, o Ichigo consegue bloquear aquele ataque, mas isso era apenas uma distração, porque no instante seguinte, o Yorohama já estava bem atrás dele. Um golpe então acerta o Ichigo, lançando ele para longe. O impacto é grande, mas mesmo assim ele tenta se levantar. Só que antes mesmo que ele pudesse recuperar o seu equilíbrio, outro ataque corta sua cintura. E o Yorohama simplesmente não pretendia dar tempo nem pro Ichigo reagir. Então ele avança mais uma vez. Só que dessa vez, a Orihime decide entrar naquela luta. Ela cria um escudo bem na frente do Ichigo e bloqueia aquele ataque no último instante. Só que no segundo seguinte, o peito do Ichigo é cortado por outra direção. E aí a Orihime fica completamente em choque, porque aquele escudo com certeza tinha defendido o golpe. Então ela se pergunta como aquilo aconteceu. E esse é o momento que o próprio Yorohama explica que aquela era mais uma armadilha criada através do futuro. Ele já sabia onde o Ichigo ia estar, e ele preparou um ataque antes mesmo daquilo acontecer. Enquanto isso, lá no chão, mesmo ferido, o Ichigo tenta levantar levemente a sua cabeça. Então o Yorohama decide revelar a verdade. Durante todo esse tempo, o Ichigo estava entendendo seu poder da forma errada. Ele não apenas enxerga o futuro, ele pode alterar o futuro. O que ele pode fazer é transformar qualquer possibilidade em realidade. E é nesse instante que o rosto do Ichigo muda completamente, porque ele finalmente entende o motivo do Yorohama parecer simplesmente invencível. Cara, o Ichigo perdeu a sua Bankai, perdeu o chifre da sua transformação, perdeu até mesmo a proteção do Orihime, e agora ele parecia estar perdendo a última coisa que ainda restava, e era a sua esperança. E o Yorohama explica pra ele que o seu verdadeiro poder não é apenas enxergar o futuro, ele pode mudar qualquer destino que esteja diante dos seus olhos. E aí o Ichigo já treme ouvindo aquilo. Então o Yorohama continua. Segundo ele, o único motivo do Ichigo ter conseguido superar tantos desafios até hoje foi porque ele nunca esteve presente pra impedir. E aí a Orihime congela. Ela vê o Yorohama levantar lentamente a sua espada bem na frente do Ichigo. Só que antes de atacar, ele ainda faz mais uma provocação. Não importa qual futuro o Ichigo tente criar, ele vai destruir todos eles. E aí nesse momento, o Ichigo finalmente grita de puro desespero. Então a cena muda completamente. E agora voltamos pra luta entre o Ishida e o Jugran. O Ishida tá caído, praticamente sem forças pra continuar. Mas mesmo assim, o Jugran decide explicar sua habilidade. O seu poder funciona como uma balança. Todo azar, todo dano que é jogado contra ele pode ser transferido primeiro pro escudo e depois para outra pessoa. Na prática, qualquer ferimento que ele receber pode acabar voltando pro próprio inimigo. Só que mesmo explicando, o Ishida apenas fica em silêncio. Então o Jugran decide se aproximar para encerrar toda aquela batalha, até que o Ishida decide fazer uma pergunta, e ele quer saber se o Jugran não tem curiosidade em saber qual é seu verdadeiro poder. Então o Jugran para de andar, porque ele realmente não esperava que o Ishida ainda tivesse uma carta na manga. Nesse momento, o Ishida levanta levemente a sua cabeça. Ele olha diretamente pro Jugran e revela o nome da sua habilidade, e ela é a Antítese. E aí nesse exato momento, o corpo do Jugran é completamente atingido em vários lugares por vários golpes.
Cara, assim que o Ishida libera sua habilidade da antítese, o corpo do Jugran é atingido por diversos ferimentos de uma só vez. Ele cambaleia para trás, e quando olhamos novamente pro Ishida vem a surpresa. Todos os ferimentos que ele tinha recebido tinham completamente desaparecido. A antítese simplesmente tinha invertido todos os acontecimentos. Todo o dano que estava no corpo do Ishida foi transferido diretamente pro Jugran. E aí o próprio Jugran admite que aquela é realmente uma habilidade impressionante. Talvez até mesmo poderoso o bastante para atingir o próprio Yorohabaha. Só que aquela frase faz o Ishida perceber uma coisa. Se até um poder como aquele talvez não fosse suficiente, então o Yorohabaha era muito mais assustador do que ele imaginava. E aí, rapidamente, sem perder tempo, o Ishida já se vira correndo para tentar ajudar o Ichigo, mas o Jugran não vai permitir. Nesse instante, ele ergue seu escudo e imediatamente todo o dano volta de volta pro corpo do Ishida. E aí, imediatamente, ele já cai no chão agonizando, enquanto o Jugran apenas observa, porque aquele seu escudo tinha impedido que todos os ferimentos permanecessem no seu corpo. Ao mesmo tempo, lá no chão, mesmo tremendo de dor, o Ishida continua tentando se afastar, só que o Jugran anda calmamente até ficar bem na frente dele. E aí ele levanta sua espada, preparado para desferir o golpe final. Só que a cena corta mais uma vez e voltamos pro Ichigo. O Yorohabaha lança ele para longe mais uma vez. Depois ele se aproxima sem qualquer pressa, segura a cabeça do Ichigo com a única mão e diz bem perto do seu ouvido que esperava muito mais dele. Mesmo assim, mesmo com aquela provocação e depois de ter apanhado tanto, o Ichigo apenas permanece em silêncio. Nesse momento, ele realmente acredita que não sobrou mais nada para ele. Agora ele tá sem Bankai, sem nenhuma carta na manga, sem nenhuma forma de vencer, e pela primeira vez, aquele sentimento de derrota toma conta dele. E aí, vendo aquilo, o sorriso no rosto do Yorohabaha desaparece. Ele decide largar o Ichigo e dá a sua última ordem. Agora é hora de devolver todos aqueles poderes de volta pro seu verdadeiro dono. E aí, no mesmo instante, a mão do Yorohabaha envolve a cabeça do Ichigo e começa a arrancar absolutamente tudo dele. Cara, o Yorohabaha acabou de começar a absorver absolutamente todos os poderes do Ichigo. O Ichigo começa sentindo sua energia Quincy desaparecer, e logo em seguida o seu poder Hollow também começa a ser arrancado de dentro do seu corpo. E aí, pouco a pouco, tudo que o Ichigo conquistou ao longo dos anos começa a ir embora. E sem forças para continuar lutando, ele simplesmente cai de joelhos, completamente esgotado, e pela primeira vez, sem nenhuma esperança de vencer. Enquanto isso, o Yorohabaha apenas observa, até que ele dá uma gargalhada tão alta que ecoa por todo o palácio. E aí, no mesmo instante, uma gigantesca bobada negra cobre todo o céu. Nesse momento a cena muda e agora voltamos pro Ishida. Mas mesmo derrotado, ele ainda continuava vivo. O Jugran relembra de uma conversa que os dois tiveram pouco tempo antes. Naquela hora ele tinha dito que o Ishida era muito parecido com o Ichigo e com seus amigos. O Ishida responde que talvez isso realmente seja verdade, porque ele nunca conseguiu ignorar o Ichigo. E sempre que um dos seus amigos precisava de ajuda, o Ichigo sempre agia. Então, com o tempo, ele acabou fazendo a mesma coisa. Também foi assim com Orihime, com o Shad, com a Rukia e também com o Renji. Então, se ele realmente acabou se tornando um pouco parecido com eles, ele não teria arrependimento nenhum. Ouvindo isso, o Jugran balança sua cabeça, porque não era sobre a felicidade que ele estava falando, era sobre quem realmente fez o Ishida crescer. Se comparar todos esses anos ao lado dos seus amigos, com o tempo que ele passou ao lado do Yorohabaha, o resultado era óbvio, percebendo ao Yorohabaha que ele ficou mais forte. Então, na visão do Jugran, era por ele que o Ishida deveria ter arriscado a sua própria vida. Mas aí o Ishida responde sem hesitar que ele nunca esteve ao lado dos seus amigos, esperando receber alguma coisa em troca. E não era porque ele achava que era a coisa certa, ele simplesmente fez isso porque aqueles eram seus amigos. Cara, depois de ouvir a resposta do Ishida, o rosto do Jugran mudou completamente. Aquela raiva e o desprezo ficaram simplesmente estampados na sua expressão. E naquele instante, ele entende que o Ishida jamais teve a intenção de retribuir tudo que o Yorohabaha fez por ele. Então, tomado pelo ódio, o Jugran ergue sua espada e ele decide que vai levar a cabeça do Ishida imediatamente para o seu rei. Só que antes que ele pudesse atacar, uma luz intensa desce do céu sobre eles. E aí os dois congelam imediatamente, sem entender o que estava acontecendo. Nesse exato momento, a cena muda mais uma vez, e agora vemos Jiraiya na sua forma mais poderosa. Só que algo estranho também começa a acontecer. Aquele corpo gigantesco começa a ser consumido e toda aquela massa desaparece aos poucos, até restarem apenas aqueles ossos enormes. Todo aquele poder é puxado em direção ao Yorohabaha, que simplesmente estava absorvendo seus próprios soldados mais fiéis. E o porquê ele fez isso? Simplesmente porque ele não precisava mais deles. E aí logo em seguida um portal se abre, o Yorohabaha se vira e caminha tranquilamente até ele, porque seu objetivo agora era destruir de uma vez toda a sua society, o Ecomundo e também o mundo humano. Só que antes que ele pudesse terminar de atravessar, ele escuta alguns passos chegando atrás dele, e aquelas pessoas eram simplesmente o Renji e a Rukia. O Yorohabaha olha para aqueles dois com total desprezo no seu rosto, e ele diz que eles são insignificantes, mas mesmo assim, ele até permite que eles atravessem o portal, isso caso eles tenham coragem, mas ele faz um último aviso: se eles realmente decidirem segui-lo, então ele vai encontrar entre todos os futuros possíveis o momento em que cada um deles for mais feliz, e ele vai destruir exatamente essa felicidade.
deixando eles apenas lembrarem da sombra dele, assombrando suas vidas, com o terror da morte que ele acabou de prometer. E aí, depois dessa ameaça, o Yhwach atravessa aquele portal, deixando o grupo do Ichigo encarando aquele futuro assustador, e sem saber se ainda poderiam impedir o Rei Quincy. O Ichigo simplesmente teve todas suas esperanças destruídas, e enquanto isso, o Yhwach apenas se divertia com aquela vitória esmagadora. Sem demonstrar qualquer preocupação, ele atravessava o portal rumo à sua society, e aí o Renji, que tinha acabado de aparecer, reage na mesma hora. Ele imediatamente libera sua Shikai, na tentativa de impedir o Rei Quincy antes que seja tarde demais. Só que o Ichigo já sabia qual era aquele resultado. Mesmo caído, ele estava vendo tudo aquilo acontecer. Então, com um simples levantar de mão, o Yhwach destrói completamente a Shikai do Renji, como se aquele ataque nunca tivesse representado qualquer perigo para ele. Nesse momento a cena muda e agora voltamos pro Jugran. O Ishida começa a se levantar e encara aquele homem em silêncio, mas o Jugran não demonstra nenhum arrependimento, muito pelo contrário. Ele diz que nunca se sentiu traído pelo Yhwach, afinal ter seus poderes tomados foi uma honra para ele, porque desde o começo o único desejo dele era ser útil ao Rei Quincy. Então, sem responder nada, o Ishida simplesmente termina de se levantar e se vira para ir embora. Só que antes que ele possa dar o seu primeiro passo, o Jugran pede para que ele se aproxime. Ele já tomou a decisão. Ele pretende transferir todos os ferimentos do Ishida para o seu próprio corpo e morrer em paz. E ao ouvir isso, o Ishida fica completamente surpreso. Mas o Jugran continua falando que o seu papel naquela guerra já acabou. Agora quem precisa seguir em frente não é mais ele, e sim o Ishida. Ele escolheu lutar ao lado dos seus amigos e não teve arrependimentos dessa decisão. E o que importa agora é se recuperar e ajudar eles, enquanto ainda existe tempo. Parece que apesar de tudo que ele viveu ao lado do Yhwach, ele nunca se esqueceu do seu melhor amigo, o Basbi, e até hoje ele continua carregando a marca daquela amizade. Cara, enquanto o Jugran aceitava seu próprio destino, nós voltamos pro grupo do Ichigo, e a Rukia estava tentando entender o verdadeiro alcance do poder do Yhwach. Ela tinha acabado de descobrir que ele não enxergava apenas o futuro, ele podia reescrevê-lo. Ao mesmo tempo, a Orihime fazia tudo o que podia para tentar restaurar a Bankai do Ichigo, mas não importava quantas vezes ela tentasse, os seus poderes simplesmente não conseguiam reparar aquela espada. E aí, sem conseguir esconder aquela frustração, ela apenas pede desculpas. Só que nesse instante, o Renji segura o braço do Ichigo, levantando ele e mandando ele reagir, porque por mais impossível que parecesse aquela situação, eles não podiam apenas ficar parados esperando por algum milagre, afinal o tempo deles estava acabando. Só que quando olhamos pro Ichigo, já não existe mais nada, já não tem determinação, não tem raiva, tem apenas um olhar vazio no seu rosto, como se ele realmente tivesse perdido todas as suas esperanças, até que de repente uma espada atravessa seu corpo, e aí o Ichigo se vira assustado, sem entender nada, e ele encontra uma pessoa que ninguém esperava ali, simplesmente era o Tsukishima. Mas ele não tinha aparecido como inimigo. Aquilo foi o pedido do Ginjo, e com isso, finalmente, aquela dívida estaria paga. Agora, usando seu poder, o Tsukishima reescreve o passado, onde a Bankai do Ichigo nunca foi destruída. Nessa hora, ele pede por Orihime tentar mais uma vez recuperar aquela espada, e aí ela ativa seus poderes. E dessa vez, como se fosse mágica, a espada do Ichigo responde. Então, diante dos olhos de todos, a Tenza Zangetsu é restaurada completamente. Nesse instante, o Ichigo muda, ele se ajoelha e segura sua espada novamente, e quando ele levanta a cabeça, a determinação finalmente volta pro seu olhar, que agora chegou a hora de apanhar pro Yhwach mais uma vez. Cara, depois do Tsukishima perfurar o Ichigo, finalmente acontece algo impossível. A Orihime usa seus poderes mais uma vez, e dessa vez, a Tenza Zangetsu volta ao normal. E agora, com sua espada restaurada, o Ichigo se levanta, e aquela determinação que tinha desaparecido do seu olhar finalmente volta. Enquanto isso, um portal se abre lá na sua society, e assim que o Yhwach atravessa, ele se encontra com alguém que já estava esperando por ele, e simplesmente era o Aizen, ainda preso naquela cadeira. A cena então muda mais uma vez, e agora voltamos pro Ishida. Ele tá correndo em direção ao portal, mas ele para de repente, assim que ele sente uma presença. No mesmo instante, uma flecha é cravada bem diante dos pés dele, mas quem disparou aquela flecha não foi o inimigo, e sim o próprio pai dele. Então, sem perder tempo, ele já explica do que aquela flecha é feita. Ela nasceu de um coágulo de sangue prateado, criado quando o Alço Além atingiu um Quincy, e agora aquela era a única arma que poderia fazer diferença contra o Yhwach, e aquela arma agora tá justamente nas mãos do Ishida, e ele confia ao seu filho a missão de usar ela no momento certo. Em seguida, mais uma vez a cena corta, e agora vemos o Renji abrindo um caminho pelo portal em direção ao seu society. Só que durante aquela corrida, o Ichigo perde completamente as suas forças e ele tropeça e cai no chão. Então, sem pensar duas vezes, o Renji segura o seu amigo antes que ele desabe. Mas mesmo assim, o Ichigo ainda tenta convencer ele a voltar. Ele diz que talvez fosse melhor pro Renji ficar ao lado da Rukia e da Orihime. E aí, quando o Renji escuta isso, ele responde do jeito dele. Primeiro, ele dá uma cabeçada no Ichigo. Depois, ele dá um soco bem no rosto dele. E aí, na mesma hora, o Ichigo já pede desculpas, porque ele já tinha entendido o recado. E aí,
nesse momento que o Renji finalmente abre seu coração. Ele conta que durante muitos e muitos anos, ele e a Rukia se afastaram. Chegou um momento em que os dois apenas evitavam se olhar, mas tudo mudou quando o Ichigo entrou na vida deles. Foi ele quem aproximou os dois novamente, e foi justamente naquele período que o Renji tomou a decisão. No dia que o Ichigo não conseguisse mais se levantar, ele ia estar lá, porque ele já tinha decidido, nem que ele precisasse carregar o Ichigo nas suas costas. Daquele dia em diante, ele sempre faria questão de caminhar ao lado do seu melhor amigo. Cara, enquanto o Ichigo e o Renji atravessavam aquele portal, uma explosão gigantesca de Reiatsu sacudia toda a sua society, e era simplesmente o Yamaha. Com um único ataque, ele consegue destruir aquela cadeira que mantinha o Aizen selado, e então parte do poder do antigo capitão finalmente liberado. O Aizen imediatamente sorri, e ele provoca o Yamaha, lembrando que o Ichigo conseguiu dar muito mais trabalho do que ele esperava lá no Palácio do Rei das Almas. E aí o Yamaha responde na mesma hora, que quem foi derrotado pelo Ichigo não foi ele, e sim o próprio Aizen. Só que essa provocação não muda absolutamente nada, e o Aizen apenas agradece, porque ao destruir aquela cadeira, o Yamaha acabou devolvendo parte da sua liberdade. Então ele revela o seu verdadeiro motivo para lutar. Não era para proteger a Soul Society, ele simplesmente não aceitava que ninguém tentasse dominá-lo, nem mesmo controlá-lo. Só que antes que essa conversa continue, o Ichigo e o Renji finalmente chegam. Os dois aparecem bem atrás do Yamaha e atacam ao mesmo tempo. Só que o Rei Quincy já esperava por aquilo. Ele bloqueia o ataque, fazendo os dois recuarem imediatamente. Sem esconder um sorriso, o Yamaha diz que já tinha visto aquele momento acontecer. Então ele olha diretamente pro Ichigo e faz mais uma demonstração assustadora do seu poder. E aí a Tenza Zangetsu volta a se rachar bem diante dos olhos dele. O Ichigo então congela, sem acreditar que aquilo estava acontecendo outra vez na sua vida. E é nesse momento que o Yamaha faz essa última provocação. Ele diz que o Ichigo teve muita sorte, porque o plano dele era destruir completamente aquela espada mais uma vez. Cara, mais uma vez, o Yamaha conseguiu destruir a espada do Ichigo, mas mesmo sem a sua Bankai, ele vai continuar lutando, só que ele ainda tá completamente esgotado, porque ele nem teve tempo de ser curado pelo Orihime antes de voltar pra batalha. Percebendo isso, o Yamaha apenas reforça uma coisa, que o Ichigo não tem nenhuma chance de vencer. Só que antes que o Ichigo pudesse responder, o Renji entra na luta, ele libera sua Shikai e parte pro ataque, e o Yamaha acompanha cada movimento daquela espada. Então, do nada, o Renji salta pro alto, já liberando essa Bankai, só que ele nem mesmo consegue completar um ataque, porque no único golpe, o Yamaha simplesmente decepa completamente o seu braço. E como se aquilo não fosse o suficiente, ele ainda chama a Bankai do Renji de inútil e avança para acabar de uma vez com ele. Só que alguém surge no caminho, e simplesmente aquela pessoa era o Aizen. Os dois trocam um sorriso, como se finalmente estivessem frente a frente, mano a mano. Sem perder tempo, o Aizen libera o Hadou 99, e um gigantesco dragão de energia toma conta dos céus. Logo depois, ele dispara em direção ao Yamaha, mas havia um único problema. Sem perceber, a Kyoka Suigetsu já tinha deixado de funcionar, e naquele segundo, quando o Aizen olha para sua própria espada, ele acaba criando uma abertura fatal. O único golpe acerta em cheio o corpo do Aizen e lança ele para longe, como se ele não fosse absolutamente nada. Vem daquela brecha, o Ichigo já tenta atacar pelas costas, só que o resultado é ainda pior. Antes mesmo que ele consiga acertar qualquer golpe, o seu braço também é completamente decepado, igual ao do Renji. Cara, mesmo depois de perder um braço, o Ichigo continua avançando. Ele segura firme o que restou da sua espada e tenta acertar o Yamaha mais uma vez. Só que o Rei Quincy para aquele golpe apenas com a mão. E naquele momento ficou bem claro que nem mesmo a união entre o Ichigo, o Renji e o Aizen seria o suficiente para derrotar aquele monstro. A Kyoka Suigetsu não conseguiu derrotar ele. O Renji já estava fora de combate e parecia ser impossível escapar de alguém que enxergava absolutamente todos os futuros. E aí, nesse momento, acontece mais uma tragédia. A espada do Ichigo é completamente despedaçada, só que o pior é que o Yamaha ainda não tinha terminado. Tomado pela confiança, ele grita de satisfação e simplesmente atravessa o peito do Ichigo. Depois ele olha pro corpo diante dele e diz que aquela luta tinha sido divertida. Por isso, ele decidiu apagar o Ichigo completamente de existência, junto com toda a sua society. Só que havia apenas um detalhe que ele não estava esperando. Quem estava sendo perfurado não era o Ichigo, e sim o Aizen. A Kyoka Suigetsu tinha criado exatamente a abertura que eles precisavam, e antes que o Yamaha pudesse entender o que acabou de acontecer, o verdadeiro Ichigo já estava bem atrás dele, e a sua espada estava atravessada bem nas costas do Rei Quincy. Então, no mesmo instante, o Ichigo lança um Getsuga Tenshou, explodindo a queima-roupa, acertando em cheio aquele monstro que parecia ser invencível.
O Ichigo acabou de atravessar o peito do Yorohama e, sem dar qualquer chance de reação, disparou um Getsuga Tenshou diretamente dentro do corpo daquele monstro. O impacto foi tão absurdo que o Yorohama simplesmente perdeu a forma do seu corpo. Ele começou a se desfazer bem diante dos olhos de todos. E aí, por um instante, parecia que aquela guerra finalmente tinha acabado. O Aizen então se aproxima do Ichigo, parabenizando ele pela rapidez que ele entendeu toda a situação. O Ichigo responde que ele reconheceu aquela sensação imediatamente. Era exatamente o mesmo efeito da Kyoka Suigetsu, o mesmo poder que ele tinha sentido há anos atrás, quando o Aizen enfrentou todos os capitães da Soul Society. Então o Aizen revela o seu plano. Ele ativou a Kyoka Suigetsu mesmo antes do Yorohama chegar. Ele sabia que aquela ilusão poderia confundir até mesmo alguém capaz de enxergar o futuro. E provavelmente, o maior acerto dele tenha sido nunca revelar justamente pro Ichigo a liberação da sua espada. Só que antes que aquela conversa pudesse continuar, o Aizen é atingido num golpe vindo pelas costas. O efeito da sua espada já tinha acabado e o corpo do Yorohama estava começando a se reconstruir mais uma vez. E então aquele monstro retorna de novo e um sorriso toma conta do seu rosto. E ele faz questão de lembrar a todos que o seu poder não é apenas enxergar o futuro, e sim alterá-lo. Ele pode reescrever o futuro onde ele mesmo morreu. E aí, ouvindo aquilo, sem perder tempo, o Ichigo avança mais uma vez. Só que antes que ele pudesse atacar, o Yorohama quebra o cabo da sua espada e a lâmina escapa da mão do Ichigo e cai bem longe dele. Cara, assim que a espada cai no chão, o Ichigo já dispara pra tentar recuperar ela, só que o Yorohama reage primeiro. O seu poder acaba envolvendo completamente o corpo do Ichigo e começa simplesmente a esmagar ele. Então ele já lança um grito de dor que ecoa por toda a sua society. E ao mesmo tempo que toda aquela escuridão continua se espalhando, o Ichigo percebe que não era apenas a batalha que estava em jogo. Todo mundo estava prestes a desaparecer. Mas exatamente nesse instante, uma flecha atravessa o peito do Yorohama e simplesmente era aquela flecha do Ishida. Ele tinha chegado no último segundo para tentar salvar tudo. A prata daquela flecha se mistura ao sangue do Rei Quincy e pela primeira vez os seus poderes param completamente. O Yorohama sente seu próprio corpo travar e enquanto isso o Ichigo aproveita para correr até sua espada. Ele volta em velocidade máxima para desferir o golpe final e aí nesse instante o Ishida já fecha seus olhos porque ele sabe que aquele instante vai durar muito pouco. Mas mesmo assim o Ichigo balança sua espada e aí o Yorohama estende sua mão e nesse pequeno segundo a lâmina do Ichigo se quebra mais uma vez. Só que por baixo daquela espada destruída surge a antiga Zangetsu e naquele instante o Yorohama congela, porque ele finalmente entende a visão que ele teve no passado. Aquilo não foi um sonho, era o futuro. Era o Ichigo empunhando a sua antiga espada antes que ele pudesse mudar mais uma vez todo o seu destino. E aí a lâmina atravessa o corpo do Yorohama de fora a fora e a guerra contra o Rei Quincy finalmente chega ao seu fim. Cara, simplesmente o Ishida anulou os poderes do Yorohama por um único instante, e aquela pequena brecha foi tudo que o Ichigo precisava. O golpe final então acertou o Yorohama e finalmente colocou um fim naquela guerra. Então agora, cortamos para Soul Society 10 anos depois, e o Shunsui aparece tranquilamente tomando um saquê, enquanto ele conversava diante do túmulo do seu velho amigo Ukitake. Só que aquela paz acaba durando um pouco, porque a sua tenente aparece chamando pelo capitão, e ele acaba deixando aquela conversa por outra hora. Enquanto isso, o Mayuri finalmente recebe o seu novo centro de pesquisas. Ele chama a Nemo para fazer a sua última inspeção, antes deles começarem os trabalhos. Já na divisão do Zaraki, os membros da tropa não param de puxar o saco do capitão, e isso irrita o Zaraki profundamente. Quanto mais ele manda todo mundo parar, mais eles continuam elogiando ele. E logo depois, começa uma outra discussão. O Ikkaku diz que a cerimônia de hoje vai acontecer lá na primeira divisão, mas o Zaraki jura que isso vai acontecer na 13ª. E aí nem mesmo o Yumichika serve como desempate para poder responder aquilo. Então o Zaraki simplesmente solta que ele vivia perdido antigamente por causa da Eiichiro, e agora que a Eiichiro não tá mais com eles, isso nunca mais vai acontecer. Só que ninguém acredita muito nessa história, e aí ele simplesmente ignora tudo e sai correndo em velocidade máxima, até que alguns instantes depois, o Shinji escuta toda aquela barulheira passando pela sua divisão, e aí na mesma hora ele percebe que o Zaraki conseguiu se perder mais uma vez. A Hinamori até pensa em avisar ele, mas o Shinji imediatamente fala pra ela não ir. Afinal, aquele definitivamente era um problema deles, e não dele. Cara, enquanto o Zaraki continuava completamente perdido, outros capitães também mostraram como é que a Soul Society mudou nesses 10 anos. O Iba agora oficialmente se tornou um capitão, e ele continua treinando pesado, tanto que ele simplesmente salta do alto de uma montanha, deixando todos seus subordinados para trás. E lá embaixo ele encontra o Hitsugaya Matsumoto. Nessa hora ele admite que ele ainda não consegue se considerar digno do cargo, mas o Hitsugaya aproveita para provocar. Ele diz que certas pessoas deveriam aprender com ele e treinar bem mais. E aí na mesma hora Matsumoto olha pro Shuhei e começa a zoar ele. Só que o Shuhei responde dizendo que agora ele já domina sua Bankai. Mas aí ninguém acredita nele, nem mesmo o próprio Capitão
capitão dele chegou a ver essa Bankai. E aí o coitado fica desesperado tentando explicar, mas o Hitsugai apenas sorri. Afinal, se ninguém precisou ver a Bankai dele durante todos esses anos, é porque finalmente eles tiveram um tempo de paz. E então, pouco depois, todos se reúnem na primeira divisão. E a Soifon já recebe o Zaraki na maior bronca pelo atraso dele. E aí ele já rebate com aquele olhar feroz. Afinal, ele tinha passado um tempão tentando encontrar o caminho. Mas isso só rende mais uma bronca por ele ter conseguido se perder outra vez. Ali no canto, nós também vemos a Izane, e agora se tornou uma capitã. Mesmo assim, ela ainda continua completamente intimidada perto dos outros capitães. Até que interrompe aquela conversa. E finalmente chega o momento mais importante daquela cerimônia. Do lado de fora, o Renji brinca dizendo que se o novo capitão tiver com algum medo, ele leva essa pessoa embora na mesma hora. Só que isso não vai acontecer, porque a capitã é a Rukia. E aí ela respira fundo e entra naquela sala, finalmente assumindo o posto de capitã da 13ª divisão. Mas aquela comemoração não vai durar muito tempo, porque o tenente do Mayuri já fica completamente desesperado procurando por ele. Acontece que ninguém da própria divisão de pesquisa tinha comparecido na cerimônia, e o motivo era assustador, porque eles tinham acabado de detectar uma Reiatsu idêntica que o Yamaha liberou há 10 anos atrás. Cara, a Rukia tinha acabado de assumir oficialmente o posto de capitã da 13ª divisão. Só que aquela comemoração não durou muito tempo, porque a divisão de pesquisas acaba de detectar uma Reiatsu idêntica do Yamaha de 10 anos atrás. O Byakuya então dispara imediatamente ao local, e aí no caminho a Soifung alcança ele e avisa que a Rukia já foi pro mundo humano. Mas o Byakuya nem mesmo se preocupa, porque depois de tudo que ela enfrentou, ela merecia esse tempo de descanso. E aí se passa o tempo e quando os dois chegam lá, o Mayuri já estava esperando, e bem diante deles, aquela mesma massa negra cheia de olhos começa a surgir novamente. Só que enquanto todo o seu society está começando a entrar em alerta, nós cortamos diretamente para a clínica da família Kurosaki. A Rukia e o Renji tinham acabado de chegar para visitar o Ichigo, e assim que ele abre a porta, a Rukia já começa a zoar o seu amigo, dizendo que aquela clínica anda vazia demais. Só que logo eles percebem que são os dos últimos a chegarem, porque o Keigo e o restante da turma também estava reunido ali. Em poucos instantes, as irmãs do Ichigo também aparecem, trazendo pipoca e refrigerantes. E o motivo daquela reunião era bem simples. Todo mundo estava ali justamente para assistir a luta de um lutador famoso. E esse cara era ninguém menos do que o próprio Chad. Acontece que depois de terminar a escola, ele realmente virou um lutador conhecido. Enquanto isso, nós cortamos pro Ishida acompanhando tudo pelo celular. Acontece que depois de todos esses anos, agora ele trabalha como médico, e a rotina dele tá tão corrida que ele nem mesmo consegue encontrar os seus amigos. Então nós cortamos mais uma vez pra casa do Ichigo, e o Ichigo chama sua esposa, que é simplesmente a Orihime. E não só isso, agora eles também têm um filho. O único problema é que eles não fazem ideia nenhuma de onde ele tá, e tudo o que eles sabem é que ele acabou de voltar lá da casa da Hiyori. Cara, não foi só o Ichigo que construiu uma família junto com Orihime. Acontece que a Rukia e o Renji também tiveram uma filha. Só que aquela pequena criança simplesmente sumiu da vista deles. Mas mesmo assim, a Rukia não demonstra nenhuma preocupação. Afinal, ela é uma aprendiz de Shinigami extremamente poderosa. E aí eu vi aquilo, já deixou o Ichigo ainda mais preocupado. Porque conhecendo a Rukia, a filha deles provavelmente ia ser uma baita valentona. Enquanto isso, nós cortamos diretamente pro quarto do filho do Ichigo. E aquele garoto tava parado bem na frente de uma pequena esfera que continha simplesmente aquele poder do próprio Yamaha. Ao mesmo tempo que toda aquela energia causava um enorme caos na sua society, aquele garoto estende sua mão e sem hesitar, ele toca naquela esfera. E aí, num instante, todo aquele poder do Yamaha simplesmente desaparece completamente. E aí os capitães ficam sem entender absolutamente nada, até que nós cortamos pro Aizen, que ainda tá preso, e ele percebe que toda aquela presença sumiu. E então ele relembra dos últimos momentos daquela guerra. O Yamaha queria unir todos os mundos. Ele queria criar uma realidade onde ninguém tivesse medo da morte, mas o Ichigo impediu aquele futuro, e pro Aizen, esse mundo perfeito nunca faria sentido, porque sem a morte também não existiria coragem. Acontece que é justamente o medo do fim que dá valor à vida e faz as pessoas quererem continuar seguindo em frente. E quando tudo aquilo finalmente parecia ter acabado, a gente corta mais uma vez lá pra casa do Ichigo, e aí uma nova esfera de energia começa a surgir atrás do filho dele, só que dentro dela não aparece o Yamaha, e sim uma garota se apresentando como a Baraítica, um aprendiz de Shinigami. Nesse momento, o filho do Ichigo sorri, e ele responde que seu nome é Kurosaki Kazui, e ele também é o Shinigami. E é assim que nós terminamos essa grande obra.